Dr. Marcelo Franco Marino, delegado de polícia, ele que preside a pasta de homicídios aqui de Ipatinga. A gente fica triste de ter que falar sobre um assunto tão grotesco, mas é o comentário generalizado em Ipatinga e a polícia tem que prestar satisfações à sociedade. Felizmente houve aí a prisão em flagrante do autor, que é o filho da vítima, né? Vítima fatal. Ele agrediu de forma fatal a mãe e de forma muito grave o seu padrasto. E quando veio aqui na madrugada, ele muito exaltado, né? Agitação psicomotora, gritaria, batendo grade, não quis falar nada ao pessoal que estava no plantão sobre o assunto, mas eu achei por bem requisitá-lo, até não precisaria fazê-lo, né, perante a lei, porque ele já tinha oficialmente sido ouvido, apesar de não ter se recusado a falar sobre o caso, mas já havia um termo de declarações dele no inquérito. Mas mesmo assim eu tive o cuidado de requisitá-lo e durante 1 hora eu conversei com ele. Assim como eu já imaginava, dessa vez ele já não estava tão agitado. Aliás, me surpreendeu essa conversa, porque ele ficou, durante todo o tempo em que foi interrogado, ele se mostrou articulado, se mostrou consciente dos fatos, inclusive ele apresentou justificativas para a conduta dele. O único momento que ele insiste em falar que não se recorda é o momento em que desferiu as pauladas, que aí, segundo ele, a vista escureceu. Mas o motivo já está bem delineado aí na oitiva dele. O motivo foi o fato de que a família iria ter que se mudar do imóvel que residiam, e ele ouviu a conversa que foi mantida, segundo ele, entre a mãe, o pai biológico e o padrasto, e na qual a mãe dizia que no novo endereço não teria espaço para ele, porque não respeitava ninguém. E realmente não respeitava ninguém, né? E isso é fato. Mas aí ele não gostou, ele ouviu isso e não gostou, e ele narrou também antecedentes aí que ele se sentia rejeitado pela mãe, que a mãe em outras ocasiões havia chamado o SAMU para ele, havia chamado polícia para ele, e na visão dele isso era uma forma de rejeição, e por conta desses antecedentes do que ele ouviu nessa conversa, ele resolveu fazer o que fez. E aí arrebentou a cabeça da mãe dele numa violência que, mesmo eu que tenho 27 anos de polícia, fiquei chocado ao ver as fotografias da necrópsia. A cabeça da mãe foi esfacelada. E não demonstrou nenhum arrependimento. Até curioso, porque eu fiz constar isso na oitiva dele, a pergunta se ele estava arrependido, e ele respondeu que nesse momento ele não saberia dizer se está arrependido ou não, que ele ainda está pensando sobre o assunto, mas que ele tem consciência de que a família não vai perdoá-lo. Isso ele falou. Mas assim, em momento algum chorou, em momento algum ficou emocionado, em momento algum demonstrou remorso ou culpa. O que ele sempre se preocupa durante todo o tempo que está sob a custódia da polícia é com a própria integridade física e com os seus hábitos. Então, para você ter ideia, ele queria muito fumar. Foi assim o pedido que ele fez para a autoridade policial. Queria fumar, obviamente não permitir, e muito preocupado também com a integridade física dele. Ou seja, ele não parece, à primeira vista, embora a gente note que há um certo grau de perturbação nele, ele não parece alguém que seria considerado pela lei um inimputável. O que é o inimputável? O inimputável, perante o direito penal, é uma pessoa que não tem capacidade de entender o caráter ilícito do fato que ele está praticando e nem de se determinar de acordo com esse entendimento. Ele parece entender perfeitamente o caráter ilícito que ele praticou, que ele matou uma pessoa, que é a mãe dele, e ele tentou matar uma outra pessoa, que é o padrasto.
Na minha visão, né, dentro da experiência que a gente tem nessa área, ele poderia sim ter se determinado de acordo com esse entendimento, ou seja, não ter feito o que fez. Ele não age de impulso, ele não parece ser o tipo de pessoa que age de impulso. Ele tem perturbação, sim, ele tem momentos em que ele está confuso, mas não parece ser uma pessoa que não tem capacidade de frear os próprios ímpetos. Então, na minha visão, ele realmente escolheu fazer o que fez. Agora, isso somente vai ser determinado por um exame pericial que é feito com uma junta especializada da medicina legal, lá em Belo Horizonte, que vai avaliar se ele é uma pessoa imputável ou inimputável. Agora, doutor Marcelo, com relação à criação dos cachorros, aí comentou alguma coisa com o senhor, que queria que tirasse o cachorro porque estava muito carrapato, o pessoal reclamando, por esse motivo pedir a casa, ele falou alguma coisa nesse sentido ou não? Se ele chegou a comentar sobre isso, mas isso não é motivo que ele tem apresentado para a prática do crime. Na verdade, o motivo que ele apresentou, que está documentado nessas declarações dele, é um sentimento de rejeição da mãe, né, com relação ao relacionamento com a mãe. E ele se sentia rejeitado, e inclusive é interessante, ele sugeriu, aí é que está que eu falo que ele não é uma pessoa que possa ser considerada inimputável na minha visão, né? Lógico que isso vai depender do exame. Mas na minha visão, na experiência que a gente tem, ele chegou a sugerir perícia no aparelho celular da mãe e do pai dele para extração das conversas de WhatsApp. Olha a complexidade do raciocínio. Uma pessoa que não é da área criminal, que não trabalha aqui, sugeriu perícia para extração, e não estava acompanhado de advogado, para extração de conversas entre a mãe, a falecida, e o pai dele, e que nessas conversas haveria referências negativas da mãe em relação à pessoa dele, e que isso serviria de prova da rejeição da mãe. Realmente é uma situação que tem que ser avaliada com detalhes, né? Não, Jota, quando eu falo que ele é articulado, ele chega para mim, eu pergunto sobre a atividade laboral dele, ele fala que é aposentado por incapacidade mental, insistiu em dizer que existiam diversos laudos antecedentes que atestavam a incapacidade dele. Ou seja, ele estava praticamente fazendo papel de advogado durante a oitiva, querendo alegar a própria inimputabilidade, querendo alegar que ele era uma pessoa que não podia responder pelos próprios atos. E isso a gente não vê uma pessoa que seria considerada tecnicamente incapaz de responder por seus atos, ou na dicção antiga, louco, né? A gente não vê o louco se articular para dizer que é louco, e muito menos para dizer que não pode responder pelos crimes que comete. Então, na minha visão, ele pareceu o tempo todo muito frio, muito calculista e muito confiante nessa alegação dele de que é uma pessoa inimputável, que ele não vai ser responsabilizado pelo que fez. Agora, doutor Marcelo Franco Marino, é uma situação que a gente vai acompanhar de perto pelo fato de saber como é que o senhor vai, quais são as estratégias que o senhor vai usar para a gente elucidar toda a situação. Mas com relação a esse homicídio, o senhor acha que tudo que o senhor viu, tudo que o senhor ouviu, tem mais alguém envolvido nisso? O senhor acha que se resume nisso aí ou está tudo aberto ainda? Olha, veja bem, nós temos um motivo estratégico para fazer, não foi possível hoje, será feita data mais próxima possível, é a oitiva do pai dele, né? Se houver aí, a gente espera a recuperação do padrasto, também será ouvido, né? Torcemos muito para que isso aconteça, que ele se recupere. E temos que seguir com as diligências do inquérito, que requer uma providência especial. Qual é a providência especial? A autoridade policial, ela pode representar, o delegado de polícia pode representar pela instauração de um incidente processual denominado incidente de insanidade mental. O que é isso?
O juiz, que é a autoridade competente para determinar isso, né, ele vai fazer mediante a representação que nós iremos apresentar, e aí essa pessoa é encaminhada para a junta que existe da Medicina Legal em Belo Horizonte, especializada nisso, em psiquiatria forense, e essa junta vai elaborar um laudo técnico sobre essa capacidade dele. E aí, no laudo vai constar se ele é imputável, ou seja, se é uma pessoa que pode responder plenamente pelos seus atos, semi-imputável, que é uma pessoa que tem consciência, mas que tem algum grau de perturbação, ou se ele é uma pessoa inimputável, que seria uma pessoa incapaz de entender, volto a dizer, o caráter ilícito do fato, ou de se determinar de acordo com esse entendimento. A entrevista indicou, na minha experiência profissional, que ele parece ser uma pessoa semi-imputável, ou seja, alguém que sabe o que faz, que poderia ter agido de forma diferente, mas que tem algum grau de perturbação psicológica. E aí, para o semi-imputável, o que acontece? Pode sim haver a condenação e cumprir pena. Quem não pode cumprir pena é o inimputável. Esse inimputável, se assim for considerado, ele vai cumprir uma medida de segurança no hospital de custódia e tratamento. Ou seja, o grau de acordo com o que o senhor disse, em confirmando isto, o grau de desvio dele, eu diria assim, para que nós entendamos melhor, é um grau que ele responderá na lei comum. Eu gosto muito da sabedoria popular, né? A gente sempre admira, né, a sabedoria do caipira mineiro, né, que o pessoal chama, e tem uma expressão que eu acho que vai cair como uma luva nesse caso, é o louco por conveniência. Então, me parece que agora, né, diante da responsabilização, diante da prisão, diante das consequências do que ele praticou, ele se afirma louco, mas no momento em que ele praticou essa conduta, ele poderia, sim, não tê-la praticado, e ele agiu por conta de um ressentimento antigo que ele nutria pela própria mãe. Dr. Marcelo Franco Marino, ele, várias vezes, na entrevista que fiz com ele fez questão de frisar o seguinte: eu não sou bandido, eu tenho problemas mental, eu sofro de esquizofrenia e eu tenho que ir para o manicômio, não posso ser preso. Ele chegou a falar isso para o senhor? Falou, e ele fica repetindo o tempo todo que ele é doente e fala nome de remédio, fala nome de doença. É isso que nos causa estranheza, porque uma pessoa que realmente é louca, ela não tem essa capacidade, não tem esse alcance de argumentação. Entendeu? A pessoa que é louca, ela não tem consciência do que ela faz, ela não tem condições de entender o caráter ilícito que ele faz, e ele tem plenas condições, ele sabe perfeitamente que o que ele fez é um crime, e agora, depois de cometer esse ato, ele quer se defender alegando a questão da loucura e questão da insanidade mental. Até para chamar aqui uma piada que a gente ouve de vez em quando, parece aquela história do sujeito que matou o pai e a mãe e, quando foi a júri, pediu clemência alegando que era órfão. Então, é mais ou menos por aí que a gente está vendo essa situação aí da alegação de insanidade desse indivíduo que matou a própria mãe, viu, Jota? É uma situação que a gente lamenta profundamente, uma vítima aí inocente que deve ter sofrido muito durante aí o período em que ficou com esse indivíduo problemático, né, na casa dela, e com certeza, né, morreu de forma bárbara, mas a gente já viu crimes assim tão ruins quanto por aqui. Essa não é a pior situação. O que chama a atenção no caso é que nós, no Brasil, estamos passando por um período de banalização da violência, e no qual esse período a violência, que antes era algo projetado para fora da casa, ela está se voltando para as próprias famílias, né? Dentro das famílias, a gente vê com frequência crimes praticados de filhos contra pais e, às vezes, o contrário, de pais contra filhos, né? Então, a gente fica chocado de ver a que ponto a família brasileira
está desestruturada. Eu acho que é um momento para a gente refletir, para a sociedade refletir também sobre isso, né? O que está acontecendo. Durante o interrogatório, eu já tinha me referido a isso na entrevista que eu dei anteriormente, mas agora, após o interrogatório, a primeira entrevista que eu dou, e durante o interrogatório ele referiu sobre o vício em drogas, que eu já havia comentado, mas esclarecendo que ele era usuário de maconha, crack e cocaína. Então, veja bem, as drogas ilícitas, o uso de droga, eles, além de contribuírem para uma situação de marginalização social, contribuem para a violência doméstica e familiar de modo, né, extremo, como aconteceu nesse caso. Então, muitas pessoas aí que estão com esse problema dentro de casa, elas devem ficar alertas, porque o usuário, lógico que a gente não quer aqui demonizar o usuário de droga, dizer que todo usuário é assassino, não é isso. Mas o usuário de droga, ele é perigoso. E é importante, a gente tem a missão de alertar as pessoas, até para tentar preservar vidas, né? Se você tem uma pessoa que usa drogas dentro da sua casa, você tem que monitorar o grau de periculosidade dela. E você tem que tomar providências preventivas para evitar de chegar numa situação extrema como essa. Porque a qualquer momento ela pode se voltar contra a própria família. E, lamentavelmente, isso acontece e foi um dos fatores que contribuíram aí para esse crime. Doutor Marcelo, agradeço ao senhor mais uma vez a cordialidade, sempre muito solícito, né? Jota, eu que agradeço mais uma vez aí o espaço para poder conversar com o povo que é o nosso patrão, nós trabalhamos para ele e temos muito orgulho disso, o povo do Estado de Minas Gerais, o povo de Patinga, e dá a satisfação que a sociedade merece. A sociedade tem que saber que existe uma polícia que trabalha por ela, que se dedica, que quer resultados e quer evitar a sensação de impunidade que existe nesse país. Então, a gente luta contra isso, a gente luta contra a impunidade, a gente procura a responsabilização dos autores desses crimes todos que a gente investiga aqui, e infelizmente são muitos, tá? E a gente conta com a imprensa como olhos e ouvidos do povo, para que a gente possa passar para o povo, que é o nosso patrão, as informações que ele tem o direito de saber. Aproveitando para fechar, doutor Marcelo, quais são os qualificadores que o senhor o enquadrou? Olha, veja bem, esse homicídio, ele tem uma agravante, que é a prática contra a pessoa ascendente, né? Isso é uma agravante genérica do Código Penal, e ele foi praticado, na minha visão, por motivo fútil, tá? Por motivo fútil, porque não é cabível alguém fazer o que fez, né, porque a mãe disse que não ia aceitá-lo no novo endereço. Então, é um motivo praticado por motivo fútil e contra-ascendente. Tá? Homicídio qualificado, apenas de 12 a 30 anos de cadeia. Ok. Portanto, aí, doutor Marcelo Franco Marino, delegado de polícia, ele que preside a pasta de homicídios aqui de Ipatinga. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.